Que você entregue ao Senhor nessa manhã o seu melhor louvor, aquilo que você tem de melhor para oferecer ao nosso Deus. Amém? Eu jamais me curarei, eu louvarei a homem, cada rei ou reino, jamais darei meu coração, cantarei, desejo do coração, a lealdade, a devoção, vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único reino dos reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único reino dos reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei ao Deus Criador, Jesus que me salva, Ele me restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Mais uma vez. Eu jamais me curarei, nem louvarei a homem, para rei ou reino, jamais darei meu coração, cantarei, desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim, eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único reino dos reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim, ao único reino dos reis. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, Ele me restaura, revive e renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Esse Senhor, Deus, nosso louvor esta manhã. Darei meu louvor. Darei meu louvor. Amém. Irmã Janaína, missionária, está conosco, missionária de missões nacionais, trabalha em Joinville. Ela vai estar falando da parte de Deus aos nossos corações. A irmã Cassiana que falou aqui hoje, a irmã Cassiana é membro da equipe de promoção missionária da nossa igreja. Quem é mais da área de promoção missionária está aqui? Eu só estou vendo a Cassiana. Tem mais alguém? Fique em pé. Ayrton está aí? Ah, Ayrton está lá. Quem são mesmo? Aí. Tony, Alexandre. Aí, Alexandre? Hein? Jacileide. Alexandre e a Flávia. Flávia está aí, não está? Ah, não. Não está. Então, irmãos, essa equipe chama-se de promoção missionária. Eles que fazem toda essa promoção. Se você quer fazer parte dessa equipe de promoção missionária, fala com eles. Eu quero fazer parte desse negócio, eu amo missões. Então faça parte também, ok? Todos nós amamos missões,
mas tem aqueles que são inflamados mais. E esses que o coração inflama, mas ele ajuda outros a inflamarem, não é? Então, venha fazer parte desse ministério. Mas, Janaína, seja bem-vinda. Vamos orar a Deus para que Deus te abençoe nessa manhã. Senhor Deus e Pai, use agora, Senhor, a irmã Janaína, missionária, para falar aos nossos corações, vindo, uma mensagem vinda do Senhor. Ó Deus, que os nossos ouvidos, o nosso coração, nossa mente, nosso ser, esteja agora totalmente aberto para o Teu falar. Que todo intento maligno caia por terra, para que somente o Teu Espírito tenha lugar aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém? Eu quero agradecer o pastor por essa oportunidade, essa confiança de receber o público. Deus abençoe, viu, pastor? E agradecer a Deus também por estar conhecendo, mais um pedacinho do povo de Deus, conhecendo a igreja. E é tão interessante que quando a gente não conhece, a gente não conhece, né? Mas quando a gente conhece, a gente já começa a se familiarizar, porque todos nós somos da família do Senhor. Na escola dominical ali, o pastor estava falando sobre o ambiente da graça, né? Então, que esse ambiente aqui hoje, que nada mais é que o ambiente da graça, ele possa continuar reinando em nosso coração. Eu estava fazendo promoção de missões no Rio de Janeiro, no ano retrasado, e eu estava quase que no início do meu aparelho de dente. Como ele estava me incomodando muito, a minha dentista me deu umas massinhas para colocar, era bem na frente, e era vermelha. Ai, que coisa. E eu fui pregando aquela igreja, esqueci de tirar a massinha. Estou lá, eu adoro sorrir, E sorrindo e pregando, e aquele negócio vermelho na frente. Quando terminou o culto, uma criança de 7 anos me chamou e disse: missionário, o que é esse negócio vermelho do seu dente? Aí eu expliquei para ela, falei assim: eu pensei que era chiclete. Eu estou achando que era chiclete. Então, irmãos, a minha mão está assim porque eu fui lavar uma taça pequenininha, e ela quebrou na minha mão. E aí fez um corte, por isso que ela está assim. Então, antes que alguém, ou porque a missionária está com a mão assim, será que foi o marido que deu? Não sei não. Já está explicado aí. Irmãos, eu trabalho em Joinville. Eu cheguei em Joinville em janeiro de 2010, eu sou do Rio de Janeiro. Cheguei ali com 2 filhos, Lucas e Débora. Em novembro agora, ele completa 19 anos e a Débora completa 18 anos. E nós fomos mandados pela Junta de Missões para plantar uma igreja batista no Floresta. O bairro Floresta de Joinville, ele tem 16 mil habitantes e não tinha uma igreja batista. E a Junta então me convocou, e colocou esse desafio diante de mim. Mas como eu sei que a gente vive para a glória de Deus, e quando Deus te pede para fazer algo, Ele mesmo vai fazer, Ele só precisa de você, esteja ali, E você vai recebendo as orientações dele. O pastor responsável lá na Junta, o pastor Samuel, ele disse para a missionária: você vai? Eu falei: pastor, eu vou para onde Deus mandar me vir. Eu já não vivo mais eu, mas Deus vive em mim. E se Ele me quer lá, com certeza Ele vai fazer. Não pense, pastor, que eu tenho em mente que sou eu que vou fazer, eu que vou plantar, eu que vou... Não, eu sei que eu não sou nada. Mas se Deus colocou isso sobre a minha responsabilidade, é porque Ele vê que, através de mim, Ele vai fazer essa grande obra. E fomos para lá, irmãos. Não conhecíamos Joinville, não sabíamos qual era a cidade. Até uns 2 meses antes de irmos, fizemos uma pesquisa rápida na internet. E fomos parar na casa de um missionário que trabalha no outro bairro, que leva 1 hora de ônibus para chegar lá. Ficamos hospedados ali 15 dias para estar procurando uma casa, onde nós alugaríamos para dar início à primeira igreja batista do bairro Floresta. E ali, irmãos, eu e meus 2 filhos, entramos ali naquela casa, oramos, colocamos diante do Senhor, começamos a pedir a Deus a estratégia, para nós
começamos a evangelizar o bairro, que é de classe média alta. Com 15 dias que nós estávamos ali, o ladrão entrou na nossa casa pela madrugada, e janeiro, geralmente Joinville não é tão frio igual agora, e era um mês que a gente estava dormindo assim, cada um no seu quarto. Se quiser desligar, pode desligar, por favor. Eu esqueci de desligar. E nós entrávamos cada um no seu quarto e ninguém fechava a porta, porque é muito quente, muito calor. Nem casa sobrada, nem alto e baixo. E ali, irmãos, naquele dia que o ladrão entrou, eu não comentei nada com meus filhos, nem eles nada comigo. Simplesmente nós terminamos o culto doméstico, deixamos as Bíblias na mesa, subimos para os quartos e cada um fechou a sua porta. Olha que coisa interessante, né? Cada um fechou a porta, dormimos tranquilamente, não ouvimos barulho de nada. Ninguém levantou de madrugada para ir ao banheiro, né? Para não ter que dar de cara com o ladrão. Mas no outro dia nós vimos cadeiras no muro, né? Portas arrombadas, coisas que foram levadas. E o meu filho estava com 15 anos para 16, e ele virou para mim e falou: mãe, o que adiantou nós orarmos? O que adianta nós orarmos, pedimos a Deus que nos guarde, que nos livra? A gente tem feito culto doméstico todos os dias. Nossa oração tem sido essa, que Deus guarde nossa casa, guarde nossa vida. O que adiantou tudo isso? O ladrão entrou aqui em casa e fez um arraso, e Deus não impediu o ladrão de entrar. E quando meu filho ia questionando, ele sabe que adolescente é fera, né? Questionar. Eu em mente ia orando e falando: Deus, o que eu vou falar para esse menino, Senhor? Me fala aí. O que eu vou dizer para esse menino? E quando ele ia questionando, o Espírito Santo de Deus ia falando, né, comigo. Uma das coisas que Deus falou para mim foi essa: diga para ele que eu não tenho compromisso material. Tem compromisso com almas vigilantes. Nossa, que foi forte, irmãos. E outra coisa que Deus falou: pergunta para ele se ele sofreu um arranhão, se ele ao menos viu o ladrão. Eu falei: ô Senhor, o Senhor está me tirando dessa aí, né? E eu fiz essas perguntas para ele, irmãos. Aquele menino começou a soltar lágrimas nos olhos. E ele viu que realmente vale a pena orar. Vale a pena viver para a glória de Deus. Vale a pena nos entregarmos ao Senhor. Porque mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E ali, ele prontamente, o arrependimento caiu no seu coração, né? Ele olhou assim para o alto e disse: Deus, me perdoa, então, verdadeiramente o Senhor nos guardou, sem ao menos eu ter que falar: tranca a porta dos quartos, né? Feche as portas. E a gente viu o grande livramento do Senhor. E meus filhos foram para o colégio, eu fui para o quarto orar. E eu disse: Deus, qual que é o seu propósito do ladrão ter entrado aqui em casa? Porque a Bíblia diz que tudo coopera, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas coisas ruins da nossa vida, mesmo nas coisas difíceis que a gente passa, e às vezes a gente não entende, e fica perguntando: Deus, mas por que eu? Por que isso? Né? Deus sempre tem algo especial em tudo isso que a gente não entende. Lá na frente Ele vai nos mostrar. E eu orei e pedi ao Senhor que me mostrasse qual que era o propósito dele naquilo ali. E novamente o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele se move em nós, Ele fala conosco. Aquela vozinha que a gente ouve, né? Que a gente diz assim muitas das vezes: alguma coisa me diz. Não é coisa não, irmão, é o Espírito Santo. Ele fala no nosso coração, e às vezes a gente precisa de parar para ouvir essa voz, né? Desse ser que habita em nós. E ele disse para mim assim: isso é para você começar a Igreja Batista aqui nesse dia. Para isso que eu te trouxe. Dê um culto de ação de graça e convide os vizinhos. Ah, eu fiz isso, irmão. Fiz um monte de convitinho, peguei meus filhos, fomos para a rua,
E saí de casa em casa e convidei os vizinhos que pudessem estar ali num culto de ação de graça. Mas gratidão por quê? Porque o ladrão entrou lá em casa. Olha que coisa terrível, né? Mas agradecer porque o ladrão entrou na sua casa e roubou um monte de coisa. Não. Que ele roubou, né? Deus já deu 2 vezes mais, para a glória de Deus. Mas porque o Senhor nos guardou. Ele entrou sim, mas Deus estava ali nos protegendo. Aquilo que é precioso para Deus, que é gente, né? Que é alma, que é a vida humana, Deus estava ali guardando. Que coisa grandiosa, irmãos. E ali nós tivemos algumas pessoas do bairro, naquele culto. Começamos ali então a Igreja Batista do bairro Floresta, na nossa casa, em fevereiro de 2010. E então ali, irmãos, só eu e meus filhos, todos os dias cultuando, saindo para evangelizar, para fazer estudo bíblico. E Deus foi trazendo um por um. Depois de 1 ano e meio, os irmãos que estavam conosco já começaram a pedir que nós alugássemos um salão. E eu disse, irmãos, como tínhamos condição, né? A nossa entrada era 300 e poucos reais. E o salão mais barato que eu via quando eu estava pesquisando era 4 mil reais. Falei, Deus, eu nunca vou dar um salão nesse lugar. Porque isso é a carga do missionário, né? Quando a igreja vai crescendo, a própria igreja vai custeando isso para que ela aprenda o que é igreja, né? Ser igreja também é isso. E ali, irmãos, eu falei para o Senhor, vou fazer uma campanha entre eu e o Senhor, de madrugada, 3 horas da manhã. Fala para mim, Deus, se tem algum lugar por aqui que a gente possa alugar. Irmãos, e todo dia, 3 horas da manhã, eu estava lá orando. Deus, mostra o lugar, Deus, onde que é. E Deus falava comigo na palavra, eu fui botando tudo na agenda. Deus dizia assim, eu vou te dar um lugar, eu vou sustentar o lugar, e eu vou fazer crescer. Eu falei, amém, Senhor, isso que eu quero que você faça mesmo, porque eu não tenho como fazer nada. E aí, irmão, depois daqueles 21 dias de oração, na esquina de 2 ruas depois da minha casa, que eu também não tenho carro, Deus é muito perfeito, né? Ele faz tudo direitinho. Ele vive num lugar que chove muito. Se ele me desse um salão mais longe, eu ia sofrer um pouco mais, porque eu ia ter que pegar aquela chuva de vento com meus filhos, coisas que a gente já faz, né, quando faz muito nas casas, as coisas aradas, mas pelo menos tendo um salão mais perto já me facilitou, meio caminho andado. E ali a dona do salão, que é uma católica, ela me chamou um dia e disse para mim, eu sei que você está procurando um lugar para tirar a igreja da casa que você mora, não tinha placa nem nada, mas a gente vai evangelizando, o pessoal vai tomando conhecimento. E ela disse para mim, eu quero alugar esse salão para você. O salão é um pouco menos da metade desse igreja. E eu disse para ele, tem um estacionamento em volta, tá, 10 carros, e ele é todo encerrado. E eu disse para ela assim, mas como que você vai alugar para mim? Você nem me conhece. E tinha sido uma igreja evangélica, Betesda, lá de São Paulo, parece. Era uma missionária também, solteira. E ela disse, mas eu estou pedindo a missionária que saia de lá. E eu quero alugar para você. Eu falei, mas por que você está tirando a igreja de lá para alugar para mim? E algumas coisas financeiras lá que ela não estava chegando junto, a mulher não gostou e queria que ela saísse. E eu disse, mas como que você sabe que eu vou pagar direito o aluguel? Irmãos, eu não tinha um centavo. Como que eu vou pagar a luz, né? Já tinha deixado a luz cortada, aquela bagunça toda. E a mulher queria alugar para mim que não tinha nem R$1 para alugar aquele salão. Mas eu estava orando, né? Para que Deus nos desse lugar. E eu questionei para ela, como que você tem tanta convicção que eu não vou fazer igual a outra missionária, que eu serei diferente, que eu vou pagar tudo direitinho? Ela disse, eu não sei, mas eu vejo que você é diferente. Há alguma coisa diferente em você e eu quero alugar para você. Eu falei, beleza, quanto que é aluguel? R$1.200. Eu falei, Senhor, mais do que o meu salário. Nem se eu desse meu salário, porque eu não ia conseguir alugar. Eu falei, mas quando que você vai alugar?
E ela disse, daqui a 40 dias eu pedi que ela desocupasse. E eu vou estar segurando o salão para você. Eu posso guardar para você? Eu falei, pode. Comentei com os irmãos que estavam ali conosco, era em torno de 6 pessoas. Eu disse, irmão, nós vamos alugar aquele salão. É o salão assim, 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 ali. Tem um rapaz na igreja que ele é cego, né? Ele disse, missionário, mas é aqui pertinho, vai ser muito bom e tal. Mas como que a missionária vai alugar? A missionária não tem dinheiro, nós também não temos dinheiro. Eu falei, mas Deus disse que Ele nos daria um lugar. E que Ele mesmo sustentaria. Alguma coisa Deus vai fazer. E eu liguei para o Rio de Janeiro, um pastor amigo meu, e disse para ele, pastor, apareceu um salão assim, assim, assim. Eu preciso de parceria para pagar o salão. Quanto que o irmão pode ajudar? 300. Opa, me liga um outro pastor de Joinville que estava saindo da igreja, passando um pastoreio para o outro, porque ele preferiu trabalhar na fábrica, e disse, missionária, estou sabendo que você arrumou um salão, eu vou contribuir no meu bolso, 200. Falei, opa, já tem 500. E ele me liga um outro, eu vou contribuir com 200. Eu sei, irmãos, que faltava 500 reais e o prazo já vencendo, e eu disse para os irmãos, eu vou contribuir do meu bolso. Vou contribuir com esses 500 reais e nós vamos alugar esse salão. As irmãs colocaram a mão na cabeça, missionária, você vai passar fome com seus 2 filhos, você já ganha tão pouco, ainda vai dar os 500 reais, como é que vai ser a sua vida? Eu disse, irmã, não sei como é que vai ser a minha vida, mas eu sei que Deus está nesse negócio. Isso é coisa de Deus. Como é que um católico procura um missionário para oferecer um salão sem ter um centavo? Isso é coisa de Deus, irmãos. E se Deus não providenciar outro meio, eu vou comer angu todo dia, mas eu vou alugar esse salão. Eu chamei meus filhos, falei isso com eles concordaram também. Irmão, mas Deus é tão bom que na semana que eu fechar o negócio com a mulher, apareceu o restante das crianças. Graças a Deus, estou comendo arroz, feijão, uma carne. Precisei de ficar no amor. Esse é o Deus que quando Ele fala, né? Quando nós acreditamos nas promessas da palavra dEle, a gente sabe que Ele vai cumprir. E ali, irmãos, hoje nós estamos com 25 membros da igreja, né? No final do ano agora estamos preparando 2 pessoas para o batismo. Às vezes, eu não sei quantos o pastor vai batizar aqui, mas às vezes quando a gente fala 2 pessoas, né? É tão pouquinho, né? Mas irmãos, para nós é tanta gente. É uma dificuldade tremenda fazer batismo no campo missionário, principalmente em lugar onde você está plantando, né, a igreja, onde você começou sem ninguém, só você e seus filhos, e nós nos sentimos assim vitoriosos. Mas a verdade é que eu quero dizer para os irmãos um pouco da minha história, rapidamente, em 10 minutos. O pastor falou que termina muito meio-dia. Eu vim de um lar da macumba, né? A minha mãe tinha um centro de macumba lá no Rio de Janeiro, em Queiroz. E quando eu nasci, ela já era mãe de santo. E naquela época, não é muito tempo, né? Mas passou um pouquinho dos 30, ela não sabia o sexo da criança. E para minha tristeza era eu. Mas ela já havia feito uma dedicação ali nas entidades espíritas do centro, onde ela liderava. E ela disse assim, o meu filho que nascer, ele vai ocupar o meu lugar. Quando eu nasci, que ela viu que era uma menina, ela me colocou o nome de Janaína, né? Que era o nome de uma entidade espírita. Mas quando eu conheci Jesus, ele disse que agora o meu nome mudou, sou servo do Senhor. Isso faz uma grande diferença na nossa vida, né? E ali, irmãos, eu fui crescendo naquele ambiente, que não era o ambiente da graça, e observando outros trabalhos, outros centros, quando não tinha macumba lá no centro da minha mãe, ela me levava lá para o Rio de Janeiro, na parte de baixo do Rio, para ir em outros centros de macumba, porque eu tinha que observar o trabalho de todos eles, para que eu pudesse aprender, né, com cada um pouco, ver tudo e reter o que é bom, né, para que eu pudesse ser uma excelente mãe de santo, futuramente, porque essa era a proposta da minha mãe, esse foi o pacto que ela fez
mulher engravidou pela primeira vez. E eu fiquei 16 anos da minha vida sem ninguém falar de Jesus para mim, sem saber o que era uma igreja evangélica, sem nunca ter entrado numa igreja e acreditando piamente que eu ia para o céu, porque eu estava ali fazendo o que eu fazia, achando que eu fazia para Deus. Na verdade, todo ser humano, ele acredita e ele deseja ir para o céu. Até que um dia alguém resolveu falar de Jesus para mim. E aí eu quero compartilhar Romanos 10 com os irmãos, do 8 em diante, para dizer como que é importante, né? Nós missionários, eu sou missionária da Junta de Missões Nacionais, os irmãos são missionários da Igreja Batista do Cajuru, porque foi aqui que Deus os colocou. Deus me levou lá para Joinville, né? Já trabalhei no Paraná em 2 cidades também, plantando uma igreja em Quero de Iguaçu, restaurando uma igreja em Palmas, mas Deus me chamou para que eu fizesse esse tipo de trabalho. Mas Deus chama os irmãos que são missionários tanto quanto eu, e aos olhos do Senhor não há diferença nenhuma entre mim e os irmãos, porque nós somos chamados para viver para a glória de Deus e somos missionários em potencial, porque a nossa função aqui na terra, além de adorar, é proclamar o Reino do Senhor, é falar do amor de Cristo para outras pessoas. E a gente vê como que é importante anunciar esse Evangelho, né? Testemunhar aquilo que Cristo já fez na sua vida. Em Romanos 10, a partir do versículo 8, vai dizer sobre isso, que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos pés que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando eu fiz 16 anos de idade, eu mudei da capital do interior. Na minha sala tinha umas meninas que eram gêmeas, e um dia elas chegaram para mim e perguntaram: Janaína, você conhece Jesus, sabe que eu te amo? E eu falei: não sei quem é não, esse homem mora onde? Que lugar aqui dessa cidade? Eu achava que Jesus era um homem comum como nós, né? Que morava numa rua qualquer, que ele estava por ali, que eu pudesse ver. E aquela menina olhou para mim, regalou um olho como quem diz: onde que essa menina vive? Eu vivi na Macuca, como é que eu saber de Jesus? E ali, irmãos, ela disse: não, Jesus de fato já esteve aqui, e ele morreu na cruz pelo seu pecado, pelo meu pecado. E me contou, relatou toda a história de Cristo, todo o plano de salvação. E naquela hora, irmãos, eu olhei aquilo tudo, e ela disse para mim: e ele fez isso para que eu e você pudéssemos ir para o céu um dia morar com ele. O céu era tudo que eu queria, né? Quem não quer morar no céu? E eu disse para elas: eu quero conhecer mais esse Jesus. Como a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, elas continuaram falando de Jesus para mim. E eu creio, irmãos, que aquelas meninas, elas não deveriam ter orado menos de 15 dias para falar de Jesus para mim. Elas não deveriam ter pedido menos de um mês à igreja para que estivesse orando pela minha vida. Porque a minha mãe
por ser uma cidade pequena. É uma pessoa muito conhecida na cidade até hoje. Quando fala Renata, a macumbeira, todo mundo sai correndo. Porque é fé. Se o sujeito for lá falar, quero que o fulano morra, ele vai morrer no outro dia dele, e não tem para ele, só se Deus verdadeiramente o guardar. E as pessoas sabiam que eu era filha da Renata, macumbeira. Elas fugiam de mim. E aquelas meninas, então, elas chegaram para me evangelizar. Eu acredito que elas deviam ter orado muito pela minha vida. Você tem evangelizado alguém? Tem falado de Jesus no seu colégio, no seu trabalho, na sua vizinhança? Eu quero dizer uma coisa para você. Ore muito por essa pessoa. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Para que o Espírito Santo de Deus vá colocando fé nesse coração. E um dia me convidaram para a igreja delas. E eu disse, olha, tem um problema muito sério. Porque eu nunca fui numa igreja. E a minha mãe não deixa eu ir na igreja. Mas se vocês forem em casa e pedir ela, quem sabe ela vai deixar. Como era domingo, o culto na igreja, domingo era o dia que não tinha sessão lá no centro, a minha mãe disse, eu deixo sim. Vocês vêm aqui na minha porta buscar e vêm na minha porta trazer de volta e eu quero saber qual horário que termina isso lá. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que o filho da luz. Minha mãe, apesar de macumbeira, né, de estar nas trevas, enterrada lá, ela tinha cuidado conosco de alguém buscar, alguém trazer e saber onde está. Irmão, você sabe onde seu filho tem ido no final de semana? Você sabe realmente aonde ele está? Que casa de amiguinho ele tem frequentado? Aonde ele tem dormido, onde você deixa? Precisamos cuidar dos nossos filhos. Eles são preciosos para você. É um presente que Deus nos dá para nós cuidarmos deles. Pela primeira vez na minha vida, com 16 anos de idade, eu entrei dentro de uma igreja evangélica. Eu sempre fui muito curiosa, mesmo quando eu era da macumba, eu ficava lá, né, servindo lá, aqueles trem doidos lá, para eu observar tudo, ouvir tudo, porque eu tinha uma curiosidade terrível. Quando eu entrei naquela igreja, eu sentei lá no segundo banco, queria ficar bem na frente, eu queria saber de tudo que acontecia ali e o que havia de tão especial para que eu pudesse estar ali naquela noite. Aquelas meninas faziam parte do louvor da igreja, eu não sabia. Eu estava com 16 anos de idade, mas eu tinha um cabelo aqui assim, até mesmo devido ao pacto que minha mãe tinha feito, eu nunca tinha cortado o cabelo, eu nunca tinha usado calça comprida, bermuda, blusa de alcinha, essas coisas aradas, brinco. Tudo que o irmão vê hoje, eu estou usando porque Jesus me libertou. Mas eu não usava nada disso que minha mãe não deixava. De fato que meu cabelo era tão grande que eu fazia, partia assim no meio, né? Fazia 2 tranças, eu aprendi a trançar meu cabelo, enrolava uma trança de um lado, uma trança do outro. A maioria das pessoas que viviam na cidade me chamavam de senhora. Com 16 anos de idade, eu tinha uma cara que eu parecia que tinha logo uns 60. E eu não me incomodava com aquilo, porque eu era uma pessoa que nunca tinha sorrido. Eu era uma pessoa oprimida. E eu nunca tinha dado um sorriso para ninguém. Além da aparência, né? Eu ainda tinha uma cara bem fechada, bem carnuda. E ali as pessoas me tratavam desse jeito, para mim não fazia diferença nenhuma. Era a vida que eu vivia. Mas naquela noite, aquelas meninas foram participar do louvor. E elas estavam louvando a Deus, esses louvores maravilhosos, igual hoje de manhã, né? Que parece que a gente está subindo um pouquinho do céu, né? Aí o pastor pega na cara, a gente desce, fica querendo. E eu vi aquelas meninas sorrindo. E eu pensava assim, meu Deus, por que você me está sorrindo tanto assim? Eu olhava para um lado e para o outro, não tinha ninguém engraçado, né? E aquela menina cantando e com aquele sorriso nos lábios, aquela coisa que te contagia. E eu disse assim, um dia, eu quero sorrir igual essas meninas. Essas meninas têm algo especial que eu não tenho. Eu quero saber o que é isso. Irmãos, e terminou aquele louvor, que para mim foi a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida, porque o que eu estava acostumado era conto de macumba, era tabaco, era reco-reco e não sei o que lá. E eu nunca tinha ouvido aquelas melodias tão gostosas, aquelas letras tão maravilhosas, falando do amor de Deus. E o pastor veio pregar a palavra. Naquele dia ele pregou sobre salvação. E ele fez um apelo.
E ele perguntou: quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, entregar sua vida para ele cuidar, para ele direcionar? Eu entendi tudo que aquele homem estava falando. Que coisa interessante, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que aquelas meninas estavam me falando, ela estava caindo no meu coração. Deus estava acrescentando fé dentro de mim aos poucos. E naquela noite, ela estava tão suficiente para eu entender o amor de Cristo e o quanto eu era pecadora, que eu precisava de Jesus. A missionária só tinha 16 anos, irmão, nasceu com pecado. 10, 15, 60, 100, tudo a mesma coisa, o pecado está aí. A gente precisa de chegar ao Senhor para que Ele nos perdoe do pecado e nos livre do fogo do inferno. Naquela noite, quando o pastor perguntou quem queria, eu comecei a levantar minha mão, mas 5 minutinhos, pastor. Falei, eu quero. Só um parênteses aqui. Eu fui pregar numa igreja no Rio de Janeiro, né? E eu falei, pastor, quando faltar 10 minutos para terminar o culto, o irmão levanta e faz assim para mim, porque missionário é um perigo para falar, né? E faltou 10 minutos, estou vendo que o pastor está lá de braço cruzado e eu estou falando, né? Estou falando. Aí ele chama o garotinho da igreja, escreve o bilhetinho, falei, agora puxar minha orelha. E aí o garoto me entrega o bilhetinho, o pastor disse assim, missionária, continue tudo que Deus está falando. Ai, não falei mais uma hora. Não faça isso. Ali, irmãos, eu ia levantando minha mão, né, para aceitar Jesus. Quero dizer para os irmãos que o momento do apelo da igreja é um momento muito importante da igreja. É um momento que a gente não tem que ficar passando receita de bolo, né? Nem passando mensagem no Facebook do seu celular, nem olhando quem te ligou. É um momento realmente de oração. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo também espiritual. E a gente não vê, graças a Deus, senão saída me correndo, pessoal. Você vê essa guerra que há nesse momento onde a igreja está fazendo um apelo, no momento do louvor, no momento da palavra. É algo muito forte. E Deus, Ele nos livre de ver essas coisas. Graças a Deus, Ele nos livre disso. Mas esse momento é um momento que a gente deve estar em oração. A camisa do irmão está ali, sou intercessor e oro pela IBC. É isso. Esse momento de apelo, nós temos que colocar isso em prática. Porque a gente não sabe quem está na igreja que ainda, de fato, não entregou sua vida para Cristo. Existem pessoas que estão 10, 20, 15 anos dentro da igreja, mas ela ainda não conheceu Jesus de verdade. Não fez uma entrega de vida ainda para Jesus. E o momento do apelo é esse momento da entrega. E nós devemos estar intercedendo para que o Espírito de Deus fale ao coração. Para que não haja influência no mundo espiritual, das potestades malignas, para que a pessoa de fato venha abrir o coração para Jesus. Na hora daquele apelo, irmãos, eu entendi tudo que o pastor disse, eu entendi tudo o que Deus queria, eu entendi tudo, eu achei maravilhoso que eu entendi. E eu queria levantar minha mão para entregar minha mão para Jesus, para entregar meu corpo, né, meu bolso, minha vida, meu tempo, meus sonhos, meus desejos, queria tudo para Jesus. Mas quando eu comecei a levantar minha mão, ela não saiu daqui. Sabe por quê, irmãos? Porque eu ainda fazia parte de um ambiente que não era da graça. Sabe o que o diabo falou no meu ouvido? Ele também fala, só que ele fala no seu ouvido, né? E ele disse assim, você não pode ser crente. Sua mãe está te esperando lá no centro de hoje. Hoje é porque não tinha nada, você não pode levantar sua mão. E eu queria levantar minha mão para Jesus, eu não conseguia isso. Minha mão paralisou, eu não tinha força. Como se a minha mão tivesse vontade própria. E eu não comandava. Naquele dia eu não levantei minha mão para Jesus. Mas eu continuei indo naquela igreja. No outro domingo as meninas voltaram, fizeram um convite, minha mãe deixou. E a fé que eu ouvi, e ouvi a palavra de Deus. Fiquei 2 anos da minha vida indo na igreja aos domingos e frequentando a macumba durante a semana toda.
Até que um dia eu fiz uma oração, porque minha mãe não deixava eu sair do centro. Quando eu disse para ela que eu queria Jesus, entregar minha vida para o Senhor, nós já éramos 12 pessoas em casa. Ela olhou para mim e disse assim: eu não criei filho meu para ser crente. Na minha família não existe crente. E você agora vem com essa história. Eu criei filho meu para estar ao meu lado, junto de mim. E ali, irmãos, eu fiquei 2 anos naquela batalha terrível. Quando eu completei 18 anos de idade, meu pai deu uma imprensa nela e disse para ela: a partir de hoje, a Janaína vai escolher a religião que ela quiser. Se ela quiser ser crente, ela vai estar liberada para ir para a igreja, porque agora ela completou, né, a maioridade. Naquele dia, eu fui para a igreja. Eu achava que a gente só podia aceitar Jesus domingo na igreja à noite. Então eu fiquei doida que chegasse domingo à noite e eu via a hora do pastor fazer o apelo. A hora que o pastor disse: quem quer, eu já levantei logo, nem esperei terminar a frase. Naquele dia eu entreguei minha vida, tudo que me pertence ao Senhor. E eu comecei a servir a Jesus. Comecei a passar por muitas coisas que o tempo não tem como contar hoje. Mas foram coisas terríveis que a macumba fez para me tirar da presença do Senhor. Mas em uma delas, quando Satanás disse diante de todos meus irmãos, minha avó, meu pai, que ele iria destruir minha vida, e Deus tinha me levado a ler o livro de Jó, eu comecei a ler a Bíblia sozinha. Eu não fui discipulada por ninguém, porque as pessoas tinham medo de ir na minha casa por causa da minha mãe. Mas o Espírito Santo de Deus, ele me discipulou. E tudo que Deus queria que eu soubesse, queria falar comigo, ele me levava para a palavra. E um dia Deus falou: leia o livro de Jó. Eu comecei a procurar a Bíblia, como Jó é difícil para ninguém ler, né? Você acha que nem tem na Bíblia? Eu falei: não tem esse homem aqui não. E estou procurando, até que eu achei Jó. Falei: tem um Jó nesse livro. E li o livro de Jó, fiquei apaixonada de ver um homem que estava de fato conhecendo a Deus e que sabia o que ele queria. E ele queria era Deus. Será que nós sabemos o que nós queremos? Será que verdadeiramente nós queremos viver para a glória de Deus? E ali, quando Satanás disse para mim, incorporado na minha mãe, que ele iria destruir a minha vida se eu não voltasse lá para Macumba, eu lembrei do livro de Jó e eu disse: pode destruir a vontade, a minha alma é do Senhor. Irmãos, nesse meio tempo eu ganhei minha irmã para Jesus. Ela é missionária hoje no Mato Grosso. Um dia ela me viu sorrindo assim, desse jeitinho, eu estou sorrindo, né? E ela disse assim: engraçado, você está sorrindo? Oh, nunca vi você sorrindo. Ela falou: o que aconteceu com você? Eu falei: senta aqui que eu vou dizer o que aconteceu. Jesus nela, né? E ela: eu também quero sorrir. Irmãos, ali ela aceitou Jesus, eu era missionária também. De lá para cá, nunca mais eu parei de sorrir. Eu costumo dizer que eu sou até perigosa, eu sorri até em velório. Quando tem lá um defunto, eu chego perto dos parentes. Era de Jesus? É, sim, um bom crente. Ah, então pode chorar, está melhor do que nós. Pelo menos já está livre de fugir do pecado, e nós temos que estar aqui ainda fugindo do pecado, né? Chegando a Deus, para o diabo fugir de nós. Olha a nossa situação. Se tiver que chorar, tem que chorar pela gente. Não porque já foi. De fato, irmãos, que eu pedi ao Senhor, quando o diabo disse que ia destruir minha vida, eu chamei essa minha irmã que estava junto comigo e disse: vamos orar. Olha, agora a gente tem que orar muito mesmo, abraçar esse Jesus de verdade, conhecer e entrando na palavra. E interessante, eu li os versículos, irmãos, eu entendia tudo, eu não sei como é que eu entendia, mas era algo de Deus, né? Porque ninguém teve a coragem de me discipular, então Deus foi fazendo isso comigo. E nós vivemos uma vida de oração. E graças a Deus eu estou hoje com 47 anos de idade, nunca senti uma dor de cabeça. E as minhas irmãs olharam para mim, com enxaqueca, dor de cabeça, mal-estar, não sei o que, e eu lá bem sorrindo, caminhando. E aí a minha última irmã que saiu de cena disse para mim: só porque você saiu de cena? Eu falei: não. Porque você falou de Jesus para mim, e porque eu vi que eles nunca atingiram você com nada. Você estava sempre sorrindo, sempre saudável e com muito mais saúde do que nós. Então eu disse: o Deus dessa aí é mais poderoso do que o meu. Eu quero esse Jesus. Irmãos, esse é o Jesus que nós servimos.
Eu comecei a orar depois para que Deus me desse um casamento, um homem de Deus. Eu chegava das visitas do evangelismo, ia para o quarto, 40 graus, 42 lá no Rio de Janeiro, aquele calorão, e eu ficava lá gritando em voz alta: Senhor, eu preciso casar. Dá um casamento, Senhor, por favor, que seja um homem de Deus para fazer algo comigo, mas que ele tenha uma mão bem grande. Eu não sei o que é da mão, né? Mas Deus me deu assim uma mão bem grande. E ali eu estava orando. Um dia eu saí do quarto, a minha mãe saiu correndo. Eu falei: ué, mãe, você estava ouvindo a minha oração lá da porta? Pois é, quando você virou crente, a gente soube que você estava ficando doido. Mas agora eu sei que você está doido de verdade. Menina, um calorão desse, sol quente na cabeça do sujeito, você trancado no quarto, todo molhado de suor, pedindo a Deus casamento. Você não tem vergonha, não? Deus tem tanta coisa para fazer, morte, guerra, doença, incurada, tanta coisa para Ele resolver, e você pedir casamento. Falei: pois é, essa é a grandeza de Deus. Ele pode resolver tudo isso e ainda me dar um casamento. Ainda cuidar de mim, dos mínimos detalhes, que só Ele pode fazer. Quando a nossa vida do Senhor, ela é toda do Senhor. Não existe meio termo, metade, pedacinho, é tudo. Se eu quero casar, eu tenho que orar. Se eu quero um carro, eu tenho que orar. Eu oro 10 anos no carro, Deus me deu, mas Ele vai dar. Nem que seja no céu, né? Mas Ele vai dar. E ali, irmãos, eu orei 7 anos. Fui fazer teologia. Deus mandou eu para uma faculdade teológica. Vai lá, moleque, tem uma grande obra com você. Lá fui eu. Conheci o pai de meus filhos na faculdade teológica. Um homem de Deus. Irmãos, somos para missões nacionais, trabalhamos em 2 cidades, plantamos igreja, levantamos uma. Depois de tudo isso, esse homem disse para mim, vira para mim e disse: não quero mais ser pastor, não quero mais ser missionário, não quero mais para a igreja. Eu falei: ih, vai sobrar para mim. Aí ele falou: não quero mais ficar casado com você. Ele sobrou para mim. Quando a pessoa perde a visão de Deus, que ela não quer mais servir ao Senhor, independente de ser missionário, pastor ou não, estou falando de servir ao Senhor, a escala vai caindo e vai sobrar para a família, com certeza. O pai dos meus filhos me separou, as crianças pequenininhas, tínhamos voltado do campo, ele pediu demissão, fez pedir demissão e fez tudo isso. E ali eu fiquei na cidade onde mora minha mãe, 10 anos desempregada, 3 anos desempregada, 10 anos morando ali, trabalhando para Jesus na minha igreja batista, sem ganhar um centavo pela igreja, mas entendendo que nós somos missionários. Deus tem uma obra na nossa vida, nós precisamos passar a palavra do Senhor para as pessoas. Um dia uma senhorinha da igreja me chamou, eu tinha sido professora antes de ir de missões nacionais, eu voltei para a cidade, coloquei currículo tudo para lugar, eu chegava, o diretor dizia: Janaína, você está aqui, eu preciso de professora como teu perfil. Semana que vem você está empregada. Até hoje não me deram resposta nenhuma. E ali, irmãos, a irmã da igreja me chamou um dia no canto, depois de um culto maravilhoso. Eu pregava revezando com o pastor, um domingo ele, um domingo eu. Escola dominical, a mesma coisa. Os irmãos diziam: missionária, você e o pastor estão assim, ó. Vocês têm o mesmo conhecimento, tanto faz ouvir ele quanto você. Eu falei: para glória de Deus. E a irmã me chamou no canto e disse: eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei: fale, você está em pecado? Eu falei: ih, porque, irmã, Deus te usa tanto na palavra. Nossa, a gente fica maravilhado de ouvir. E a irmã está vivendo essa dificuldade que você. Eu estava dando faxina para fora, trabalhava de dia para comer de noite, literalmente. Eu ia a pé e voltava a pé porque eu não tinha dinheiro. E voltava a pé para não gastar dinheiro, para comprar um mantimento, para fazer comida para meus filhos. Mas eu nunca deixei de tirar meu dízimo. Podia ser R$10, R$5. Eu tinha envelopeiro juntando as faxinas. E quando eu ia na frente entregar, as irmãs diziam: irmã, você podia ser ausentada do dízimo, né? A irmã já tem tanta dificuldade, irmãos. Não existe negócio de ser ausentado do dízimo. É fidelidade, é graça, é amor. É aquilo que Deus te dá, você está retribuindo. O tanto do muito que Ele te dá, um pouquinho só. Dízimo é graça. Eu tinha prazer, eu tenho alegria de fazer isso, mesmo que fosse R$1 mesmo. E aquelas irmãs me acompanhavam e ela disse para mim: você está em pecado missionário? Eu disse: irmã, boa pergunta. Eu vou chegar em casa agora, eu vou orar. Vou perguntar a
Deus, Deus, eu estou em pecado. Aonde está em mim aquilo que está errado, que o Senhor quer que eu mude? Fala comigo, Senhor, porque a luta era muito grande. 3 anos de deserto, trabalhando de dia para comer de noite. Teve um dia que eu cheguei em casa com uma sacolinha para fazer janta. A única coisa que as crianças iam comer para dormir, porque no outro dia tinha aula. E quando eu fui ligar o gás, já tinha uns 300 anos aquele gás lá, né? Eu não tinha mais nada ali, não tinha gás para fazer janta. E a comida era tudo que dependia de gás. Meu filho era muito comilão na época, ele começou a querer chorar. E disse, pois é, nós vamos dormir com fome, porque não tem gás para fazer janta. E eu disse, não vamos dormir não. Nós vamos pedir socorro para o Senhor. Já era quase 8 horas da noite. E eu orei e lembrei que uma visita no hospital, a uma irmã da igreja que morava na roça, a pedido do pastor, eu fui lá orar por ela. Quando saindo, uma companheira do lado me disse, você pode orar por mim? Eu disse, posso. A senhora tem Jesus no coração? Não, não tenho, nem por isso. Falei de Jesus para a mulher, ela disse, agora você pode orar por mim? Falei, posso. O que a senhora tem? Olha, uma semana com muita dor de cabeça, fiquei cega dessa vista devido à dor de cabeça. O médico já fez tudo quanto é exame, não descobre o que tem. E eu vi você orando por ela, eu quero que você ore por mim. E eu disse para a senhora crer que Deus pode te curar, devolver sua visão. Ela disse, creio. E eu perguntei de novo, a senhora crê que Deus pode te curar? Porque a Bíblia diz que não precisa crer. Quem não pode fazer sou eu, mas Deus pode. Ela disse, creio. Mas eu não estava crendo, eu perguntei a 3ª vez. A senhora crê? Ela disse, creio. Eu falei, meu Deus, a senhora está crendo mais do que eu. Fui lá, orei pela mulher e falei, Senhor, essa mulher disse que crê. Ela disse que crê. E a sua palavra disse que não é possível que crê. Se o Senhor tem algum propósito, Deus, cura essa mulher, mandar ela embora para casa, para ela conhecer o Senhor, servir o Senhor na outra igreja. Irmãos, fui embora para casa, esqueci da mulher. No outro dia voltei a visitar a irmã, pedindo do pastor, porque ele não podia ir. Esqueci da mulher, nem olhei para lá. Estou lá conversando com a irmã, animadinha, vou embora, talvez amanhã, missionário, muito obrigada. Sabe aquela irmã, mulher que estava do lado da minha cama? Eu olhei a cama vazia, falei, Jesus, orei para a mulher morrer. Aí ela falou assim, missionário, sabe que quando deu de tardinha, ela começou a enxergar da visão que ela estava cega? De madrugada, 5 horas, o médico passou e ela disse, doutor, eu estou enxergando. Aí o doutor, então vai embora. Ela falou, o que aqui? Esse era o problema. E aquela mulher foi curada. Eu nem sabia que Deus ia curar a mulher. Aliás, eu orei porque tanto que ela insistiu. Naquele dia, irmãos, eu lembrei disso. Coloquei a mão no meu gás e disse, Deus, o Senhor curou aquela mulher. Sem eu, ao menos, crer que o Senhor pudesse fazer. Eu não acreditava que o Senhor pudesse. Eu acredito que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas quando chega a nossa vez, né, é tão pesado, né? Sei lá se Deus quer curar ou não. E eu disse, Deus, mas o Senhor curou. O Senhor curou. O Senhor é poderoso em qualquer coisa. Aqui está o meu gás. E meus filhos precisam comer para dormir. Em nome de Jesus, põe gás aqui, Deus. Porque se o Senhor fizer isso, eu vou fazer comida numa pancada só. Não vou nem apagar o fogo. Vou só fazer as comidas até o fogo acabar. Irmãos, quando eu acabei de orar, meu filho devia estar com uns 9, 10 anos. Criança é uma bênção. É igual o Tomé, tem que ver para crer, né? Meu filho correu, pegou o fósforo, mãe, toma mãe, vê se ele colocou gás para nós gás. E agora, irmãos, até hoje na minha vida, eu nunca vi um gás tão forte igual aquele dia. Quando eu liguei aquele fogo, o gás fez zum. Eu falei para as crianças, corre e pega as panelas. Aí fiz a comida, esquentei no outro dia, dei mais faxina e fui fazendo, juntei dinheiro para comprar um gás. Eu sei que quando terminou uma semana, eu estava lá mexendo numa panela e orando ao Senhor, né, que mulher ora, e ele orando, e Deus falou comigo assim, você lembra que o gás acabou? Eu falei, é mesmo, Senhor, o gás ia acabar. Uma semana já funcionando. Olha como é que nós somos. Eu já tinha juntado dinheiro para comprar gás. Falei, Senhor, pode levar, porque já tem dinheiro para comprar outro. Ali meu gás durou mais 3 meses, irmãos. Eu nunca vi gás durar tantas minhas vidas. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele nos sustenta.
Quando o pai das crianças foi embora, as crianças ficaram apavoradas, ele era pastor, mãe. A gente cresceu vendo meu pai pregar, mãe. E agora, mãe, você orou 7 anos para com esse homem. E esse homem agora foi para o outro lado. Mãe, e agora? Eu falei, agora? Vamos continuar servindo o Senhor. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Deus. 10 anos eu fiquei orando. Senhor, um dia eu quero que o Senhor me dê um homem de Deus de verdade. Não que ele não era, mas ele se perdeu, né? Ele não quis o propósito de Deus. Deus liberou o homem que tem livre-arbítrio. Mas me dê alguém, Senhor, que vai ficar comigo até eu morrer. Eu não sei com quantos anos eu vou morrer, vai que eu morro com o Senhor. Me dê, Senhor. Quando foi na virada de ano, 2011 para 2012, todo ano eu fazia essa oração. Senhor, meu presente para o virado do ano é um casamento, Senhor. Não se esqueça de mim. Eu ainda quero casar. E aí eu vim embora para cá. A minha família ligava para mim e dizia, você já arrumou alguém aí? Não. Já apareceu alguém? Não. Aí eu tenho um irmão hoje que é pastor, ele dizia para mim assim, eu acho que Deus quer você solteiro. Eu falei, também não. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Não é porque eu não queria solteira? Eu falei, não, rapaz, eu não queria isso para mim não. Tem sim. 10 anos sozinho, isso não é normal. Eu falei, não é normal eu continuar sozinho. Eu posso ficar 10, 20, 30, não tem problema. Mas eu vou esperar como Senhor. Porque a palavra de Deus diz que agrada-te do Senhor e ele considerará dele o seu coração. Não é bom que o homem esteja só. Eu disse isso para Deus no coração. Eu falei, Senhor, não fui eu que escrevi não, foi o Senhor. Olha lá, né? Mas eu vou esperar. Irmãos, o Espírito de Deus me colocou uma convicção tão grande no meu coração, coisa de Deus, que eu ia casar em julho, até julho de 2012. Eu comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia. Para minha mãe, para meus irmãos, para os pastores que eu tinha intimidade para essas coisas. E eu dizia, olha, você está convidado para o casamento. Até julho de 2012, eu vou casar. E eles perguntavam assim, quem é o Felizardo? Eu não sei. Eu não sei, Deus não me apresentou. Mas eu vou casar. Aí tem um pastor lá em Joinville, que eles pegaram mais 15 dias depois do outro, que não quis ficar com uma dois, que uma mulher sozinha. Difícil, né? Aí eu liguei para ele, muito amigo nosso, e disse para a esposa dele, Mabel, você pode ser minha madrinha de casamento? Ela, ai, que bênção! Você vai casar? Eu falei, vou até julho de 2012. Isso era dezembro de 2011. E ela disse, quem é o seu namorado? Eu falei, não sei, mas você vai ser minha madrinha. Porque a mulher ficou muito no telefone. Eu falei, Mabel, você está aí? Ela falou assim, estou. Eu falei, então você aceita ser minha madrinha de casamento? Aí ela, muito triste, né, falou assim, olha, Janaína, eu estou orando muito pouco por você. Mas por quê? Não, menina, você está ficando doido. Você vai casar, não sabe nem com quem. Ela está me convidando para ser madrinha. Irmão, eu comprei um vestido para ela que era na promoção, para ela ir meu noivado. Ela está lá o vestido que ela não conseguiu emagrecer, né? Também promoção, e ela ficou muda, falou assim, eu preciso orar muito por você, muito. Eu falei, ora sim, mas me responde, você vai ser minha madrinha de casamento? Ela falou, não, com muito prazer, no dia que isso acontecer, nossa, vai ser um prazer. Eu posso sim. Eu falei, então vai se preparando, hein? Vai fazer mais dieta, Irmãos, quando foi dia 1º de julho de 2012, eu estava casando. Ela foi minha madrinha de casamento. Quando eu entrei na igreja, eu casei na PIB de Joinville. Olha, peguei tudo emprestado, mas casei lá. Quando eu estava entrando na igreja, ela estava lá na frente, vestido verde, né? De esperança. Aquela mulher começou a chorar. O marido dela, que é pastor, ele me contou depois que ele começou a explicar, ele disse assim, para de chorar, quem está casando é Janaína, não é você. E ela disse assim, eu estou chorando porque essa mulher é uma mulher de fé. Ela disse para mim que até julho de 2012 eu estaria casando. E hoje é dia 1º de julho. Eu estou aqui hoje, vou pregar à noite em outra igreja que eu não sei qual que é ainda. Vou almoçar com não sei quem da igreja, que eu não sei quem é ainda, por favor. Meu marido está lá na igreja, pregando no meu lugar.
está lá com o grupo de louvor. Deus nos deu, para fazer 15 dias, uma banda. Os meninos, né, que querem fazer uma banda evangélica, meninos de Deus, para estar no louvor, meninos que oram, que obedecem. Irmãos, isso é Deus. Quando Deus te chama, Ele te capacita. Para terminar, eu quero dizer para os irmãos sobre o pão. O missionário não faz o pão, vamos ler. Irmãos, o Sul é um lugar muito difícil para trabalhar. Não tem esse resultado como Rio de Janeiro, São Paulo, tantas outras regiões maravilhosas que o Evangelho está bombando. Aqui a coisa é muito lenta, mas algumas pessoas não esperam para acontecer, para ver acontecer, elas vão saindo. E eu tenho perdido muitos passeios por causa dessa lentidão, né, do Evangelho do Sul. Mas eu continuo crendo que Deus tem um grande avivamento para esse lugar. Deus vai fazer algo tremendo nessa igreja batista. E eu digo na reunião dos pastores, homens, vamos orar, porque Deus vai nos dar pessoas saindo do oba-oba para se comprometer com a palavra dele. Nós precisamos estar preparados para isso. E eles estão crendo nisso agora, com 3 anos eu falando. Agora que eles estão acreditando. Deus tocou no meu coração o seguinte: eu queria que 20 irmãos da igreja que pudessem fazer um pão, não da igreja, porque eu já vi que a igreja tem vários missionários, mas 20 irmãos que pudessem fazer um pão entre vocês 20, para todo mês contribuir com R$20, dando para a promotora, e ela vai fazer um pão em nome da igreja, através desses 20, que você vem aqui na frente. Mas se você for tirar esses R$20 de algum pão que você já tem, não venha. Se você for tirar esses R$20 da sua conta de luz, não venha. Se for tirar do seu dízimo, não venha. Mas se você for tirar de uma Coca-Cola, de um hambúrguer, então você vai. Porque, irmãos, isso que é obra de Deus. Deus ama quem faz com alegria. Deus não quer sacrifício, Deus quer prazer. E eu tenho certeza que isso é algo do coração de Deus. Então eu quero 20 pessoas, vem aqui na frente, para contribuir com esse pão, R$20 por mês. Se você quer fazer esse pão junto com a igreja, para estar nos ajudando, né, o nosso trabalho ali em Joinville, que você possa vir aqui na frente, então, se comprometendo, não comigo, mas com Deus. Até quando, missionário? Que todo mês eu tenho que contribuir com R$20. Até Jesus não está, ou ele me levar. Olha que vem a folhinha lá na junta, a missionária não morreu, você fala, acabou meu compromisso. 20 pessoas. Eu não quero que você faça nenhum sacrifício, né? Que você tire a sua água, a sua luz. Não, de maneira nenhuma, irmãos. Deus não quer isso, nem de você, nem de mim, nem de ninguém. Ah, eu vou tirar um pouquinho do meu dízimo, que a minha igreja é rica. Não faça isso. Não existe igreja rica e pobre. Existe igreja que tem visão. Dizimar é visão, ofertar é visão. Isso é graça. É algo que Deus nos dá o privilégio. Eu não falo de dízimo na igreja, eu falo de dos outros. A minha eu não falo, porque cada pessoa que vai entrando, eu deixo de envelope na mesa, elas olham para mim e dizem assim, missionário, eu vou pegar um envelope desse porque eu quero ser dizimista. Fala, amém, é coisa de Deus. Irmãos, é uma coisa assim, fabulosa. Quero pedir a irmã promotora, que vem aqui também, a irmã depois, dos irmãos, né, que para ela vai ficar mais difícil, cada rostinho aqui. Mas depois os irmãos procurem ela, dá seu nome, diz a todo mês, dia 10, dia 5, dia 14, e ela vai escolher uma data que já tem aquele volume todo. Eu vou estar entregando a sua. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em contato com a junta e vai dizer, nós, a Igreja Batista do Cajuru, através de um grupo de irmãos, adotamos o missionário de R$400 que vai dar, né, 20 pessoas. E aí todo mês os irmãos vão estar recebendo disso. Vamos lá então, o pastor vai estar orando para terminar, e eu quero orar por você que está fazendo esse propósito conosco, e quero orar por você também que hoje entendeu que nós vivemos para a glória de Deus. Talvez Deus quer que você seja um missionário algum dia, em outro lugar também, como Ele me chamou. E se você sentiu isso, que Deus tem algo a mais através dessa igreja para você, que não é local, e hoje você quer abrir o seu coração e dizer, Deus, eu quero começar esse primeiro passo. Eu quero me entregar para esse algo a mais que o Senhor tem. Se você quer fazer isso, né, se entregar para algo a mais de Deus na sua vida,
condições, vem aqui na frente, dê um passo a mais. Vem aqui bem pertinho desse tablado e eu quero estar orando por você. Tem alguém que quer entregar sua vida para missões? Quando ali naquele evento ali de mini centro que minha mãe fez em casa, depois de uma sessão, para aquela entidade falar comigo que ele destruiu minha vida. Quando eu voltei para o meu quarto, eu fiz uma oração e disse: Deus, o Senhor me guardar. Não deixar eles me matarem, ficar a perna, braço, olho, né, como eles precisam fazer por aí. Mas me guardar, eu quero ganhar minha família para Jesus. Ali Deus me chamou para ser missionário. Irmãos, infelizmente, só tem minha mãe lá. Mas a minha avó, meu pai, meus irmãos, ou eu tenho um irmão que é pastor, tenho uma irmã que é missionária, tenho outro irmão que é líder de grupo na igreja. Meus irmãos estão envolvidos com a obra do Senhor. Deus te chama para ser missionário primeiro, aonde você está. Quando eu ganhei minha família, eu comecei a evangelizar o bairro, a cidade. E um dia eu falei: Deus, o que mais você quer que eu faça? E ele disse: faz teologia, porque eu vou te mandar para um lugar bem longe. E ali eu fui trabalhar lá no Paraná, né, como missionário. Então talvez hoje Deus está começando isso, especialmente na sua vida. E você está entendendo. Deus tem algo a mais comigo. Você quer aceitar esse desafio de ser um missionário para o Senhor? Se você entendeu isso e deseja, vem aqui na frente. Eu quero estar orando por você. Pode ser um jovem, pode ser uma senhora, um senhor. Quando eu fiz teologia, tinha um senhor lá de 60 anos de idade. Um dia ele falou para mim assim, depois de 1 ano e meio que a gente estava estudando, eu vou parar de fazer teologia. Eu falei: por que, irmão Agostinho? Ele disse: porque eu não consigo entender grego e hebraico. Eu falei com ele: eu também não consigo entender, mas a minha nota dá para passar. Se o irmão quiser, eu passo para o irmão, que eu entendo um pouquinho. Aquele homem, eu morava no alto do morro. Ele ia todos os dias de bicicleta, subia aquele morro, um homem de 60 anos de idade. Ia para estudar grego e hebraico. Quando ele se formou, ele foi lá, saiu do lugar dele, do caminho dele, chegou perto de mim e disse: esse caminho eu quero dedicar a você. Tanto me ajudou, não deixou eu desistir. Aquele homem foi pastor. Depois, ainda por 10 anos depois, ele faleceu numa escola dominical, pregando a palavra do Senhor. Ele disse para mim: sabe por que eu estou aqui já com 60 anos de idade? Porque quando eu tinha 20 anos, eu já era casado com família. Deus me chamou para missões. E eu não pude ir para missões. E hoje eu estou aqui. Não importa quantos anos você tem, se Deus está te chamando, dá o primeiro passo e deixa que Deus faça isso. Vamos orar? Depois eu posso falar, pastor. Desculpa, pastor, o tempo. Me perdoa, me convida de novo. Não, porque eu falo assim, eu vou nessas igrejas e falo quando não querem me ouvir mais. O pastor falou para mim: você fala demais, você nem respira, você vai dar tempo, pastor, que é muita coisa. Feche seus olhos para vamos estar orando. Senhor, eu quero apresentar essas duas irmãs que entendem no coração que o Senhor tem algo, Deus, muito mais, ó Pai, para realizar através da vida delas. Não que o Senhor não tenha feito com elas aqui nessa igreja. Não que o Senhor não tenha feito quando elas estão caminhando. Não é isso, Deus. Porque todos nós já somos missionários do Senhor. Mas algo, Deus, do Senhor para a vida delas, que um dia o Senhor mesmo vai nos capacita, Deus. Porque tu sabes que nós não temos essa capacidade. Mas quando o Senhor chama, é tão maravilhoso que o Senhor mesmo faz através da nossa vida. Eu quero entregá-la diante do Senhor agora, assim como, Deus, toda a sua vida, tudo aquilo que elas têm planejado e sonhado, eu coloco diante do altar nesse momento, que o Espírito Santo do Senhor, através da vida do seu pastor, dessa igreja, venha continuar falando ao seu coração. Obrigado também, Deus, por esses irmãos que estão fazendo esse pão em grupo, em favor, junto com essa igreja, em nome da igreja, em favor do nosso trabalho. Deus, isso é graça do Senhor. Isso, Deus, é obra do teu Espírito, porque só o Senhor faz essas coisas na nossa vida. Que o Senhor possa, Deus, não como troca, mas como algo que o Senhor tem prazer em fazer, retribuir dia após dia. Muito obrigada pela vida do pastor, dos pastores dessa igreja, do pastor presidente, das famílias pastorais. Cuide de cada um deles, Pai, como só o Senhor sabe cuidar dos seus filhos. E muito obrigado
obrigada por esse momento tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês grandemente todos. Vocês vão ver que é algo maravilhoso. Podem sentar.